Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, culto com toda a família, às 19h. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. E o tema da minha palavra nessa noite é não se preocupe. É um tema fora de séries, né? Então é o que eu vou falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus foi uma escola bíblica dominical feita por Jesus Cristo no Sermão do Monte, onde ele ensinou, né, as questões do reino do Senhor, aonde ele ensinou sobre as coisas de Deus. Então, eu quero partilhar com vocês uma parte sobre aonde o nosso Senhor fala sobre preocupações, em questão da vida dos discípulos, como os discípulos devem se portar. Um pouquinho antes ele fala sobre a questão dos tesouros, e depois ele vai ensinar para nós como é a vida de um crente, de um homem e de uma mulher do Senhor. Versículo 25 diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas precisam delas. Versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Meus irmãos, é desafio para nós não viver preocupado, é ou não é? É desafio para nós não nos preocuparmos com a educação dos nossos filhos, com o que nós vamos comer, de como nós vamos nos alimentar. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que a Bíblia ensina para nós, ela tem um único destino e um único objetivo: confie no seu Deus. Se a gente pegar todas as histórias bíblicas, todo o contexto de Gênesis, Apocalipse, ao tratar com as igrejas, a tudo que Deus faz, Deus está dizendo para nós assim: confie em mim, eu estou cuidando de vocês, eu estou cuidando da história de cada um de vocês. É muito fácil falar confie em Deus. Diga para o seu irmão: confie em Deus. Mas é tão difícil viver. Quantos é assim? Falar é fácil. Quem já disse isso para sua mãe um dia? Ah, mãe, falar é fácil. Falar desse jeito é fácil. Irmãos, falar é fácil. Mas Jesus, Ele está nos ensinando a viver dessa forma. Jesus, Ele está
nos ensinando a andar crendo em Deus. Por quê? Porque Jesus, na palavra, no Evangelho e em toda a Bíblia, quando nós falamos de Deus e da história de Deus, não é vida fácil para nenhum cristão. Pelo contrário, irmãos, seremos perseguidos, seremos maltratados, seremos humilhados, seremos postos à escória da sociedade cada dia mais. Vimos aí os Jogos da França, a abertura lá. Quantos viram essa questão? Todos nós. Não será fácil. Nunca vai ser fácil. O que eu quero dizer para nós essa noite, trazer o entendimento que mesmo não sendo fácil, Jesus está conosco. A palavra do Senhor está conosco. O que nós precisamos entender é que muitas das coisas vêm de encontro a nós. Muitas das coisas que querem tirar a nossa confiança em Deus, vai vir de encontro a nós. Com um único objetivo: fazer com que cada homem, cada mulher do Senhor perca o foco de quem é Jesus. O mundo quer todos os dias que você tire o foco de quem é Jesus. Tire o foco na plenitude de quem é o Filho de Deus, daquilo que Cristo fez, daquilo que o nosso Senhor fez por nós. Primeira coisa que nós precisamos entender: Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Irmãos, os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Você é um homem salvo, você tem a possibilidade, através do Espírito de Deus, de participar e compartilhar do reino de Deus. Olha quantas coisas Deus fez. No reino de Deus, quando a gente for para a eternidade, lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá inquietação. No reino de Deus, nos céus, esse problema vai ser tudo resolvido. Sabe, somos nascidos de novo em Cristo Jesus, amém? E como nascido em Cristo Jesus, nós temos um problema: o nosso corpo ainda não foi regenerado. O nosso espírito está vivo em Deus. O apóstolo Paulo vai falar que um dos maiores desafios que ele tem na vida, que ele teve na vida, é que o bem que eu quero fazer a todo momento, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, a luta que eu tenho comigo mesmo, isso aí toda hora eu estou pecando. E é um desafio para nós confiar em Deus, porque nós queremos confiar em Deus. A maior dificuldade da vida de um crente é fazer da segunda-feira o que foi no culto de domingo à noite. O culto é uma bênção. Os irmãos do louvor cantando aqui e como é que foi a música que cantou mesmo, que eu já esqueci? De Jesus lá, ainda bem que eu vou morar no céu não, a harpa lá, ó. Ele vive. Tá vendo como é que eu esqueço fácil, né, irmão? Se eu te chamar de irmão, não saber seu nome, você... Ei. Nós cantamos aqui: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que eu vou morar com Deus. Porque Ele vive, eu sei que... Não, é fácil. Mas por causa da nossa carne, por causa dos nossos desafios da vida, amanhã cantar essa música é difícil, talvez chorando, talvez com o seu patrão te perseguindo, talvez com as dificuldades, com as metas não atingidas, e você começa a cantar: porque Ele vive. É um desafio, irmão. E o apóstolo Paulo diz para nós o seguinte, olha, Gálatas capítulo 5, quando ele fala das obras da carne, ele vai dizer o seguinte, versículo 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Por isso que essa dificuldade entre crer e não crer é uma luta constante na vida do crente, é uma luta constante na minha e na sua vida. Irmãos, confiar no Senhor é o que nós precisamos todo dia. Viver longe dessas preocupações é o que nós precisamos todo dia. Sabe, o que é preocupação? A preocupação é uma pré-ocupação. Você está se preocupando com algo que vai acontecer no futuro. Ela afeta nossas vidas, ela nos paralisa, não nos deixa dormir. Quem já ficou sem dormir por causa de alguma preocupação? Adiantou alguma coisa? Não. Você vai chegar. A preocupação nos paralisa, irmãos. A preocupação afeta a nossa saúde física, mental. A preocupação diminui a nossa fé.
A preocupação não nos deixa viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe? A preocupação nos tira a confiança na provisão de Deus. Viver preocupado com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, nós estamos dizendo assim: Senhor, o Senhor não vai prover, o Senhor não vai me dar, o Senhor não vai entregar aquilo que eu preciso. E quando nós vamos trabalhando isso na nossa mente, entendendo que Deus não tem capacidade de cuidar de nós, algumas coisas vêm de encontro àquilo que nós cremos. Você crê que Deus é soberano em todas as coisas? Tem umas palavras difíceis na teologia, quando fala que lá em cima que cuida, aqui embaixo, eu esqueci o nome dela. Infralapsarianismo e supralapsarianismo. Supralapsarianismo é quando a gente crê que Deus cuida de tudo e as coisas vão convergindo aqui na terra. Infralapsarianismo é quando o homem faz e Deus age depois da ação do homem. Entendeu? Adão e Eva pecou e Deus teve que dar um jeito e mandar Jesus. Não. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar e Jesus já estava programado para vir, para morrer no nosso lugar. Quando nós ficamos preocupados, nós começamos a dizer assim: Deus vai agir conforme a forma que eu estou agindo. Deus vai agir, eu não consigo entender a soberania de Deus, eu tenho dúvida quanto à provisão de Deus, Deus não vai cumprir. A preocupação, ela rouba a nossa fé, irmãos. Deus já fez tantas coisas na nossa vida, só o fato de você conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é um milagre. Isso é o maior milagre, é você tirar o homem das drogas, do álcool, da prostituição e trazer para uma vida de santidade. Que é milagre maior? Pastor, não tem testemunho nenhum para dar. Irmão, o seu testemunho de salvação é muito melhor do que 10 aleijados que voltam a andar e só um volta para agradecer. Glória a Deus pelos 10 que voltaram e esse um que voltou para agradecer. Mas a sua vida, um homem salvo não tem diferença nenhuma de um homem curado. É milagre. O maior milagre que Deus pode fazer na sua vida foi te salvar. Sabe? Versículo 25. Jesus ele vai dizer para nós: portanto eu vos digo, não se preocupe com a sua própria vida. Não se preocupe, meu irmão. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você não pode se distrair com o que vai vir amanhã. Para de ficar distraindo com o que vai vir amanhã, porque se você se distrair com o que vai vir amanhã, você não consegue viver o hoje que Deus tem para você. Quantos pais, eu já conheci homens de 60 anos, arrependidos por ter gastado a sua vida inteira trabalhando e perdido seus filhos na adolescência. Preocupados em pagar a conta, preocupados em pagar a escola, preocupados em gerar herança para os filhos, perderam os filhos por ter gastado a sua vida toda trabalhando. Irmãos, e é um desafio violento para quem tem de 30, 40 anos, 45. Porque a gente só vai entender depois que a gente perde. Eu lembro da minha avó dizendo: menina, estuda. Queria tanto que sua mãe estudasse. Ah não, vó, vou trabalhar. Glória a Deus, porque Deus me caminhou para o outro lado, né? Mas a gente não consegue ouvir conselho dos mais velhos e depois a gente fala assim: nossa, por que eu não fiz isso? Por que eu não agi dessa forma? Por que eu não fiz aquilo que Cristo me chamou para fazer? Que é não me preocupar, não perder o foco de ser um bom pai hoje, de ser um bom filho hoje, de ser um bom cristão hoje. Eu preciso, irmão, ganhar dinheiro não é melhor do que ser um bom cristão. Ficar rico não é melhor do que ser um bom cristão. Não estou falando que você deve ser pobre, amém, irmãos? Eu estou falando que a sua preocupação não deve ser isso. Estou falando que a sua preocupação não deve ser focado nas coisas futuras. Não estou falando que você não deve estudar. Estude, faz o que você tem que fazer. Mas a sua preocupação é aprender hoje o que é 2 vezes 2, para depois você entender o que é uma equação de segundo grau. Minha filha está preocupada com a equação de segundo grau e está aprendendo o que mesmo, amor? Está aprendendo plano cartesiano.
Ela está assim, nossa, mas quando chegar a equação secundária, minha filha, aprende o plano cartesiano, fica tranquila nisso aí, ensina a sua professora o que é um plano cartesiano, depois ela vai ensinar o que é equação. A nossa vida é assim, nós estamos pensando lá na frente, preocupados lá na frente, mas não fazendo o que tem que ser feito agora. A crítica de Jesus aqui quanto à preocupação é uma preocupação pecaminosa. A preocupação pecaminosa é aquela preocupação que não confia na soberania de Deus, que confia nas forças das suas próprias mãos. Irmão, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão é o seu trabalho. Se o Senhor não cuidar da sua vida, se o Senhor não vigiar as suas coisas, em vão é a que você está vigiando. Você precisa entender isso. Versículo 26 a 30, Jesus vai falar das aves do céu e dos lírios do campo. Alguém já viu algum passarinho plantando? Alguém já viu algum passarinho indo lá e plantando a sua comida? Daqui 6 meses eu volto porque já plantei, agora deixa eu pegar água ali para regar. Não, irmãos. Mas é engraçado que os passarinhos, eles não precisam plantar, eles não precisam regar, cuidar, mas eles precisam ir comer. Os passarinhos precisam ir comer. E eu quero te falar uma pergunta, eu quero te fazer algo para você entender. Você não precisa plantar, mas você precisa ir, sabendo que onde você chegar, a provisão do Senhor vai estar para a sua vida. A comida para a sua vida vai estar. Nós precisamos descansar em Deus, irmãos. Nós precisamos pegar a nossa vida, pegar as nossas preocupações e descansar no Senhor. Versículo 31 e 34, Jesus vai falar a questão dos ímpios, dos pagãos, aqueles que não têm Deus. A sua preocupação não pode ser a mesma preocupação do mundo. A sua preocupação não pode ser a mesma preocupação de quem não tem Jesus, de quem não vai morar no céu. Você tem Deus, Deus está cuidando da sua história, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando do seu futuro. Se você, não adianta você querer acelerar o processo. O mundo é preocupado com isso. Por quê? Porque o mundo não tem o Deus que nós temos. O mundo não tem o Senhor que nós temos. Se Deus falou que ia cuidar, se Deus falou que ia fazer, por que preocupação? Irmãos, nós não podemos viver como os incrédulos. Hoje na escola bíblica dominical nós falamos sobre quem é o nosso Redentor. Pregamos aqui há 4 cultos atrás sobre a supremacia de Cristo na redenção. Volta lá no canal do YouTube, você vai ver essa pregação. E hoje aqui nós falamos sobre quem é o Redentor. Nós seguimos um livrinho, era esse o tema. Sabe, a gente conversando aqui pela manhã e nós começamos a compreender e a entender e a dizer o seguinte: olha, será que a igreja vive como se fosse um povo redimido? Será que a igreja vive como se fosse um povo comprado? O apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós o seguinte: olha, o preço que Deus pagou por vocês foi um preço precioso, muito caro. Foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Irmãos, nós precisamos viver como redimidos, como comprados. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus, nós temos um Pai que cuida de nós. Irmão, nada vai te faltar. Nada vai te faltar, não se preocupe. O Jesus te comprou por um alto preço. Pastor, mas e se eu morrer? Estou na glória. Pastor, mas e... Sabe, ser comprado por Cristo, ser comprado por um alto preço, é olhar para Cristo e olhar o Salvador, o Messias, o ungido de Deus. Ele não só me salvou, mas Ele se fez Senhor na minha vida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu, servo de Cristo Jesus. Quantos aqui são servos de Cristo Jesus? Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? No grego traduzido, e deveria ter colocado essa palavra para nós: eu, escravo de Cristo. Irmãos, os pagãos, aqueles que não têm Deus, eles são donos de si mesmos, eles têm as mãos deles para confiar. Mas nós, se cremos em Cristo, nós temos um Senhor que vai prover tudo para nós. Não se preocupe. Pastor, mas e se a porta fechar? Fechou. Vou chorar,
vou chegar diante de Deus e falar: Pai, acabou. E Deus vai prover. Irmãos, tem coisas que a gente precisa passar. Eu já dei testemunho aqui na virada do ano, eu quero, talvez alguns irmãos não ouviram. Nesse tempo de plantação de igreja, eu precisei virar motoboy de novo. Dá dinheiro, viu, irmão? Se você quiser ser motoboy e tiver sem emprego, pode ir que dá dinheiro. Os caras ralam, sol e chuva, mas dá dinheiro. E nesse caminho todo, né, de servir ao Senhor, teve um dia na minha casa que a gente não tinha o que comer. Não tinha mesmo, irmão. Tô te falando, tava no acampamento de quando, Breno? Você fez acampamento ali na escolinha? Ano passado, 23. Fevereiro do ano passado, 23. Não tinha nada, a igreja estava sem dinheiro na conta. E eu lembro que o Azaf nunca acordou de noite. E o Azaf, nessa noite, ele acorda falando que está com fome. 3 horas da manhã. Foi só arrumou alguma coisa para o Azaf comer, irmãos. Lá em casa não tinha nada. Eu falei: não tem trigo para fazer trigo e água e fritar? Ela falou assim: não tem. Nós colocamos o Azaf para dormir e falamos assim: Azaf, amanhã nós vamos tomar café lá na igreja. Não estou falando isso, irmãos, porque se eu ligasse para qualquer um dos irmãos, se eu ligasse para o Nado, para a Sabrina aqui, para qualquer um e falasse assim: gente, estou passando dificuldade. Irmãos, qualquer um que eu ligasse aqui na nossa igreja, eles me sustentariam. Mas isso era um negócio entre eu e Deus. Eu lembro que nessa noite eu chorei muito. Chorei. Sanara ficou fazendo cafuné na minha cabeça. E eu chorando. Eu falei assim: Deus, o Senhor me chamou para isso. Eu não quero ser um pastor pidão. Eu não quero ser um pastor, eu quero depender do Senhor. Eu quero depender do Senhor para cuidar de mim. Porque se eu ficasse mandando mensagem para os irmãos, gente, eles iam me dar. Hoje, se eu mandar um pix aqui, eu tenho certeza que eu estou precisando de dinheiro. Se eu mandar um pix aqui, eu recebo no mesmo dia uns 4, 5 mil reais, tranquilo, dos irmãos. Os irmãos aqui da nossa igreja são generosos. Mas eu não quero ser esse tipo de pastor. Eu falei com Deus, Deus, eu não sou vagabundo, não tem problema. Se o Senhor quiser me colocar para trabalhar, eu volto a trabalhar. Orei desse jeito com Deus. Cheguei no acampamento. Você lembra, o Luiz? Tá na hora do almoço lá, eu deitado. O Luiz me perguntou o seguinte: ô pastor, como é que tá as coisas? Eu falei assim: se eu soubesse que fosse tão difícil assim, Luiz, talvez eu teria recuado. Aí, o Luiz virou desse jeito e falou assim: não, Deus vai prover, pastor. Não falei nada que tá faltando nada, não falei nada. Irmãos, isso era uma quarta-feira de carnaval, terça-feira de carnaval. Aí nós comemos por ali. Eu sei que talvez tinha entrado algum dízimo, alguma oferta de um Pix. Aí eu já consegui dar uma segurada, aquele negócio todo. Na sexta-feira começaram a chegar compras lá em casa. Irmãos, eu nunca fiz uma compra dessa na minha vida. Mas chegou mais ou menos uns 3.500 reais de compra para nós. Cada hora chegava um carro, abriu o porta-malas: pastor, está aqui. Não sei se o Luiz fez alguma coisa, conversou com os irmãos, não sei o que aconteceu lá. Mas eu estava precisando de comida, não estava precisando de dinheiro. E eu não pedi para ninguém. O Luiz não sabia que estava faltando comida. Foi chegando, irmãos. Chegando. Por que eu estou falando isso com vocês? Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida da nossa história. Talvez o que eu estou contando aqui você já passou por algum milagre de enfermidade, de cura, de provisão também. Deus abriu as portas para vocês. Tem coisa, irmãos, que é entre você e Deus e ninguém vai interferir. Tem coisas que é você e Deus, tem coisas que é a sua fé em Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é muito bonito a gente vir para a igreja e eu falar para você: não se preocupe, a igreja está caminhando e os irmãos estão prosperando e todo mundo. Não, irmão, estou te falando que é você e Deus. Vai ter hora que Deus vai te chamar para uma prova.
Abraão, livro de Gênesis, capítulo 22. Quando Abraão pede seu filho Isaque, me dá seu filho. Irmão, que luta, que prova. A palavra hebraica, eu não sei falar, mas é Nissá, N-I-S-A, que quer dizer prova. Deus chamou Abraão para o provar. Eu quero dizer uma coisa na sua vida, na sua história, vai ter vez na sua vida que Deus vai te chamar para te provar. Deus vai te chamar para fazer você passar por uma prova. Deus, e essa prova, ela pode durar não sei quantos anos. Quantos anos Abraão esperou para ter um filho? Tentou dar o jeitinho dele, deu errado. E quando esse filho nasce da promessa, Deus pede esse filho para ele. Deus chamou Abraão e falou assim: olha, deixa eu te provar, deixa eu fazer você passar por um teste. A palavra provar significa um teste de fidelidade. Quero ver se você é fiel mesmo a mim. Quero ver se você consegue compreender os planos que eu tenho para você, a história que eu tenho para você. O que eu estou querendo dizer essa noite, meus irmãos, não se preocupe, porque a história que Deus tem para você é maravilhosa, só que você vai ter que passar pelo teste. Eu não sei qual teste é. Se é financeiro, se é de mulher, se é de homem. Não sei qual teste que é. Deus vai te passar por um teste. Todo cristão passa por isso. Se a gente estudar a Bíblia e ver o que todos os homens passaram. Abraão vai e pede Isaque. Deus vai e pede a Abraão Isaque, seu filho. Abraão não recua. Abraão fala: Isaque o senhor quer? Isaque eu quero. Numa conversa entre Abraão e Isaque, irmãos, alguns falam que Isaque tinha entre 17 e 21 anos. Não era uma criança. O Asaf eu controlo. Agora Eloá não, de 13. Imagina eu controlando o Iago. Iago, Deus pediu você essa noite. Vamos embora. Mano, o Iago ia correr até eu. Não, pai. Mas engraçado que Isaque sabia quem era o Deus do pai dele. Porque Isaque se deixa amarrar. E quando Isaque pergunta: mas isso aqui, nós estamos indo sacrificar, cadê o cordeiro? Abraão responde para ele: Deus proverá para si o cordeiro. Aí a ficha de Isaque já caiu. Para mim? É eu, pai. Imagina Abraão olhando para o filho, o da promessa, porque o outro já tinha mandado embora, e levantando a sua faca. Para Abraão. Para Abraão. Irmãos, vocês serão provados. Vocês passarão por desafios. Vocês passarão por dificuldades, mas é Deus cuidando da história de vocês, é Deus cuidando da vida de vocês. Deus vai prover para você, Deus vai prover para você o cordeiro, Deus vai prover para você, Deus já proveu Cristo para nós, Deus já proveu o nosso Senhor Jesus Cristo. A hora que nós olhamos para Cristo, nós olhamos para aquela cruz e falamos assim: meu Deus, era minha essa cruz, e mesmo assim eu ia para o inferno crucificado. Porque aquela cruz, eu merecia a cruz. Nós merecíamos o inferno. Irmãos, se você conhecer alguém que vai para o inferno sem Jesus, você fala assim: rapaz, eu também mereci o inferno igual você, mas eu tenho Jesus. A diferença é essa, porque cada um de nós aqui merecíamos o inferno, mas Deus proveu para nós Jesus Cristo. Uma outra história que eu quero comentar com vocês é a história de Daniel. Um homem íntegro, reto, justo. Dentre vários homens foi separado 3, e Daniel era um desses, que causava inveja nos seus amigos e companheiros, no trabalho, porque fazia tudo com excelência. E os amigos se levantam: nós precisamos pegar Daniel. Ele está sendo mais bem quisto do que nós aqui.
A única forma de pegar Daniel é indo contra o Deus dele, porque nós sabemos que o Daniel será fiel ao seu Deus. Conversa com o rei, faz um decreto, aonde ninguém poderia orar a Deus a não ser ao rei. E o rei assina esse decreto, acha legal. E Daniel, na hora que observa esse decreto, vai lá para a janela do seu quarto, virado para Jerusalém, e começa a orar. E os amigos viram Daniel orando. E fala assim: pegamos. Os amigos não, né, irmão? As pessoas trabalhavam com Daniel. Alá, rei. Daniel não aceitou o seu decreto. O rei apavora, porque Daniel era o melhor que ele tinha, e o rei gostava de Daniel. E o rei manda chamar Daniel de novo. Daniel, faça isso não tem problema não, rei. A palavra de Deus diz que o rei passa a noite sem dormir. E no outro dia Daniel seria colocado na cova dos leões. Está lá em Daniel capítulo 6. Depois você chega na sua casa e lê a história completa. E na última conversa entre o rei e Daniel, o rei fala assim: olha, que o seu Deus te livre, porque há uns tempos atrás a fornalha já tinha acontecido. E o Daniel sabia quem era o Deus dele. E o rei também conhecia o Deus de Daniel e falou assim: olha, que o seu Deus te livre. E o decreto foi assinado pelo rei, porque o rei não podia voltar atrás da sua palavra. Coloca Daniel na cova dos leões. E a história nós já vimos, irmão. Houve provisão divina para Daniel. A boca do leão foi fechada. Daniel era inocente, porque servia ao seu Deus, porque era fiel ao seu Deus. Engraçado que a mesma cova, aquelas pessoas que fizeram mal contra Daniel, segundo as intenções, o rei manda o quê? Joga essa turma aí com suas esposas e filhos, tudo dentro da cova. Irmão, a palavra de Deus diz que na mesma hora, comeram tudo. Os leões não sobraram nada. Sabe, nós precisamos urgentemente ser fiel ao nosso Deus. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Porque a nossa fidelidade em meio à adversidade traz livramento para nós. Quando te chamarem para desonrar o seu Deus, quando te chamarem para passar a perna em alguém, quando te chamarem para ser melhor do que os outros de forma contrária àquilo que a palavra diz, recua, irmão. Não faça. Não faça negócios que não provém de Deus. Não faça negócios que vai prejudicar a outra pessoa pensando em lucro. Não. Ser fiel ao Senhor traz sobre nós a proteção de Deus. Ser fiel ao Senhor traz a justiça divina. Ser fiel ao Senhor é testemunho de evangelização para os povos. O rei teve que declarar assim: o seu Deus é tremendo, Daniel. O seu Deus é maravilhoso. O seu Deus guardou a sua vida. Irmão, imagina você sendo fiel ao Senhor, perseguido e vivendo dessa forma, e Deus e o mundo olhar para você, os seus familiares olhar para você e falar assim: olha, o seu Deus é bom, o seu Deus cuida de você. Hoje eu fui no velório da minha tia Maria, e nas minhas férias, hoje as crianças nas férias elas querem ir para Disney e tal, né? Nas minhas férias, quando eu tinha 10 anos, eu ia para casa da Maria. A gente fazia nave na casa dela, a gente tinha a nave num pé de limão. Era maravilhoso, tinha as marchas da nave, aquele negócio todo. E hoje eu cheguei lá do velório, meus primos me cumprimentando, tal, primo que eu nem conheço mais, eu só conheço a primeira geração. Os filhos dos meus primos eu nem conheço mais. Aí no final lá ele falou assim: ô Flavinho, você faz uma oração para nós? Eu falei assim: ô Glória, vou evangelizar os meus parentes agora. Deus é bom. Irmãos, a oportunidade que eu tinha, ninguém sabia que eu era primo, a maioria dos que estava ali. E na
hora das dificuldades, dos desafios, Deus, eu nem fui preparado para isso, mas Deus me deu a oportunidade. Eu falei assim, chama os primos tudo lá, chama as famílias tudo lá. Dei uma palavra de esperança e falei assim, olha, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos confiar em Deus, ter esperança da salvação. Sabe, nos momentos da adversidade, nos momentos da dificuldade, Deus vai te dar momentos para você evangelizar a sua família, irmão. Eles todos sabem que eu me virei pastor e que aquela coisa, uns falam assim, né, sua avó está muito feliz com você lá no céu, porque você virou pastor. Eu falei assim, amém. Não vou brigar, né, irmão? Sabe, sei que a minha avó está num sono e a gente vai nos encontrar na eternidade. Aos que dormem, né, isso que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, aos que já dormiram, Cristo ressuscitará. Irmãos, nos dias da adversidade, Deus vai fazer de você um homem e uma mulher para testemunho da glória de Deus na sua vida. Não se preocupe. Sabe, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos orar. Estou ansioso, estou preocupado, vai orar, vai buscar o Senhor, vai se derramar diante de Deus, vai dizer, Senhor, eu não tenho o que fazer, mas o Senhor tem, a provisão vai vir do Senhor. Daniel não tinha o que fazer. Você acha que Abraão não falou com Deus? Deus é meu filho, o filho da promessa, é isso mesmo, eu vou prover, Abraão. Abraão sabia que Deus iria prover. A fé de Abraão era tanta que Abraão cria que ele ia matar Isaac, iria colocar fogo em Isaac, e Deus ressuscitaria Isaac das cinzas, porque Abraão sabia quem Deus era. Está ansioso, está com dificuldade, ora, ajoelhe e fala assim, Deus, o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, o Senhor já entregou o seu filho no meu lugar, o Senhor é o meu Deus, me salva. O grande problema é quando nós somos pagãos. O grande problema é quando nós não temos Deus como nosso Senhor e Salvador. Aí nós preocupamos. Aí é preocupante, irmão. Por isso que entender a redenção, entender que que o preço pago por você foi muito alto, é muito importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Se Deus entregou seu filho, não nos dará com ele todas as outras coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que diz a palavra. Salmo 23, versículo 1. Quem já teve ele aberto na sua casa, cheio de poeira alguma vez na vida? O Senhor é meu pastor e... Não, vamos repetir de novo. O Senhor... Todo mundo junto para ficar bonito, para sair na filmagem. Vai. Ô glória. Tá vendo você que está em casa? Foi para você, a igreja falando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmão, o pastor, na figura do Antigo Testamento, ele era responsável pelas suas ovelhas, por cuidar, por levar as pastagens verdes, por levar a lugar seco, deserto, mas que tinha umas graminhas, que tinha comida ali, aquelas graminhas verdes, pouca, sustentava as suas ovelhas. Sabe, o Senhor é nosso pastor. Talvez não vai ser abundância, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe a sua história, o Senhor sabe onde você nasceu, o Senhor sabe onde você está morando, o Senhor sabe dos seus problemas, meus irmãos. O Senhor sabe. E por que você está preocupado? E por que você está tão desmotivado com a vida? Tão desmotivado com sua família? Tão desmotivado com o que está acontecendo? Não, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
pastor cuida das suas ovelhas. Vai ter hora que vai ter que te tirar da boca do leão. Vai ter hora que você vai estar quase assim. Vai ter hora que vai ter que te dar um sacudão. Levanta, acorda. Mas Ele é o seu pastor. Salmo 55, versículo 22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha o quê? Cair. Somos filhos de Deus. Somos comprados pelo sangue precioso. Por que você está preocupado? Por que você está desconfiado que o Senhor não vai fazer na sua vida? Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Deus vai fazer na nossa história. Ore ao Senhor. É o maior desafio. Porque parece que tem orações que a gente faz e que Deus não ouve. Deus, mas eu estou orando. Deus, mas eu estou buscando ao Senhor. Irmãos, nesses 4 anos de plantação de igreja, eu já vi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa de Deus fazer, Deus mudando história, Deus cuidando da minha vida. Teve um dia que eu tinha uma bota, e essa bota me racha no meio assim, e eu fico pé de fora. Irmão. E naquele dia, o irmão me liga, pastor. Na mesma semana eu falei assim: Deus, não tem dinheiro para comprar bota, eu não tenho mais bota, e agora? O irmão me liga naquela semana, a gente faz uma viagem, o irmão dentro do carro, falou assim: pastor, eu tenho uma bota lá que eu usei 2, 3 vezes só, você quer para você? Falei, uai, quer? Ele perguntou que não, falei assim: pé de pau tem tamanho não, o que vier é isso mesmo. Só que era meu número, irmão. Era o meu número. Era o meu número. Vocês têm noção? Eu lembrei da mesma hora do povo no Egito. As sandálias ia crescendo, aquele negócio todo. Ainda vem um tênis ainda, né? Vocês estão entendendo, irmãos, o que é confiar em Deus? O que é falar assim: Deus, obrigado. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me chamado para ser um homem, uma mulher do Senhor. Obrigado por me chamar para ser um cristão verdadeiro e genuíno. Deus vai te provar, irmão. A notícia boa dessa noite é: Deus vai te provar. Deus vai te fazer chorar. Deus vai te fazer quase parar. Tipo tropa de elite, pede para sair. E você: não, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor, eu confio no Deus da minha criação. O Senhor está vivo, o meu Deus está vivo. E eu sei que eu vou ver o milagre dEle na minha vida. Não se preocupe. Não se preocupe. Viva como um homem ou uma mulher de Deus. Você será feliz, irmão. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele fará, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Fique sentado mesmo. Depois nós vamos passar para a ceia do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos o Teu nome porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado da nossa história, tem cuidado dos nossos filhos, tem cuidado dos nossos trabalhos, tem cuidado da nossa vida. Nós louvamos o Senhor. Nós bendizemos o Teu nome. Nós entronizamos o Senhor como Deus da nossa vida. Pai, passaremos tudo no Senhor. Dificuldades, desafios, glórias no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Que no momento da prova, Pai, fala conosco. Que no momento das dificuldades,
Derrame a tua glória, o teu amor e o teu favor sobre nós. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque nós sabemos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Foi isso, Senhor Jesus, que o Senhor ensinou para os seus discípulos, para nós. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, buscar em primeiro lugar fazer a vontade do Senhor e ser um homem e uma mulher que glorifica o seu nome, e as outras coisas serão acrescentadas. É assim que nós queremos viver, Pai. É assim que nós queremos viver. Nós entregamos as nossas ansiedades, os nossos medos, traumas no Senhor. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. Nossos traumas de não ser um profissional no futuro, nossos medos e ansiedade na educação dos nossos filhos, nosso medo e ansiedade quanto os alimentos, quanto a necessidade, nós entregamos ao Senhor, porque nós somos seus servos, nós somos seus escravos e precisamos de Ti, Pai. Precisamos viver para a glória do teu nome, segundo o poder e o favor do Senhor. Cremos em Ti, cremos em Ti. Mesmo se a morte chegar, mesmo se acontecer alguma coisa, o Senhor é o nosso Deus, o nosso soberano Criador, aquele que conduz a tua igreja em vitória sempre. Nós te amamos e louvamos o teu nome, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Confie no Senhor, entregue a sua vida, a sua história nele, e Deus assim fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por todos os alimentos que os irmãos trouxeram. Muito obrigado pela cesta básica que estamos construindo nessa igreja. Que o Senhor abençoe a sementeira de cada irmão, que o Senhor multiplique segundo o teu poder, glória e graça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um dos irmãos. Oramos, Senhor, agradecidos por essa noite. Muito obrigado pela mesa do Senhor, muito obrigado pela ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione com poder, glória e graça. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos, eu quero encerrar. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, glória a Deus, aleluia.